Tem certas dores que o tempo não apaga, minha gente. Ele só ensina a gente a conviver com elas, a fazer delas um degrau para a gente subir em vez de um buraco para a gente cair. Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Altamira Bezerra de Andrade, mas aqui em Campina Grande, na Paraíba, todo mundo me conhece como Vó Mira dos Doces. Tenho 92 anos de vida bem vivida ou sofrida, dependendo do dia que a gente olha para trás. Hoje em dia, minha alegria é essa aqui, ó. O cheiro de coco queimando com rapadura, o barulho da colher de pau batendo no tacho de cobre, é fazendo meus doces, minhas cocadas, meus bolos de rolo, que eu esqueço das amarguras e adoço a vida dos outros e a minha também. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas criam raiz dentro da gente, viram parte de quem a gente é. Mas de vez em quando é preciso podar, contar, botar para fora, para que o sol possa entrar de novo. A história que eu vou contar hoje é uma dessas, uma história que eu enterrei fundo no meu peito, mais fundo que tesouro de cangaceiro. Mas hoje, olhando para a câmera desse celular, com meus bisnetos me incentivando, eu sinto que chegou a hora. É uma história de um tempo que não existe mais, um tempo de silêncio, de obediência e de muito, muito medo. Nasci em 1932, numa casinha de taipa com chão de terra batida, lá para as bandas de Exu, no sertão de Pernambuco. A casa era pequena, mas o coração da minha mãe era um latifúndio de amor. Fomos em 8 filhos, 6 mulheres e 2 homens. Eu era a quarta. A gente dormia tudo junto em esteira no chão. Um calor danado de dia, um frio de rachar de noite. Mas a gente se esquentava com o corpo um do outro, com as histórias que minha mãe contava baixinho para a gente dormir. Meu pai, seu Antenor, era um homem duro, forjado no sol do sertão. Tinha o coração bom, mas escondido debaixo de uma casca grossa de autoridade. A palavra dele era lei, e um olhar dele bastava para a gente se encolher todinho. Ele era vaqueiro, vivia na labuta, saía de casa antes do sol raiar e voltava quando a lua já estava alta, o cheiro de couro e de poeira impregnado na roupa. Ele trabalhava na terra do Coronel Justino, um homem poderoso, dono de quase tudo que a vista alcançava. Minha mãe, Dona Severina, era o oposto. Doce, submissa, uma mulher que nasceu para cuidar. A vida dela era a casa, os filhos e a igreja. Ela era a sombra do meu pai, o porto seguro da gente. Lembro do cheiro dela, uma mistura de alfazema com o fumo do fogão a lenha. As mãos dela, ásperas de tanto ralar no tanque e moer milho, eram as mãos mais macias do mundo quando afagavam meus cabelos. Minha filha, a vida da mulher é servir, primeiro ao pai, depois ao marido e sempre a Deus, ela me dizia, enquanto trançava meus cabelos com uma fita de cetim puída. Meus irmãos eram minha tropa. Tinha a mais velha, a Benedita, que já nasceu com alma de mãe, cuidava de nós todos como se fôssemos pintinhos debaixo de sua asa. Tinha o João, o mais velho dos homens, que vivia de rabo de saia com meu pai, aprendendo o ofício, já se achando um hominho.
E tinha a Lúcia, a que veio antes de mim, minha confidente, a única que sabia dos meus sonhos mais secretos. A gente passava o dia correndo pelo terreiro, pés descalços, inventando mundos. A gente não tinha boneca, não tinha dessas modernices de hoje. Nossa boneca era sabugo de milho vestido com chita. A vida era simples, mas não era fácil. A gente comia o que plantava: macaxeira, feijão, milho. Carne era luxo, só em dia de festa ou quando meu pai conseguia um preá na caça. Lembro da seca de 36, uma das piores. O sol esturricou tudo. O açude secou, o gado do coronel morria de sede e de fome. A gente via o desespero no rosto dos adultos. Meu pai ficava mais calado que o normal, o rosto vincado de preocupação. Minha mãe rezava novenas e mais novenas, pedindo a misericórdia de Padim Cisso. O cheiro da morte pairava no ar, um cheiro adocicado e triste. A gente comia xique-xique, mandacaru, qualquer coisa para forrar o estômago. Foi um tempo de muita reza e pouca comida, mas nem tudo era tristeza. Tinha as festas de São João, a melhor época do ano, a fogueira queimando alta no terreiro, o cheiro de milho assado, de pamonha, de canjica. Minha mãe fazia os vestidos de chita mais bonitos da redondeza. A gente dançava forró até o dia clarear, ao som da sanfona do Zé de Lino. Eram nesses momentos que a gente esquecia da dureza da vida, que a gente era só criança, feliz da vida. Uma das figuras mais marcantes da minha infância era a avó Dita, a parteira e rezadeira do lugar. Uma negra velha, retinta, com os olhos que pareciam guardar toda a sabedoria do mundo. Ela sabia o segredo de cada erva, de cada raiz. Curava dor de dente com mastruz, quebranto com galho de arruda e botava menino no mundo com uma destreza que só vendo. Era ela quem contava as histórias mais medonhas do cangaço, de Lampião e seu bando, que vez por outra passavam pelas redondezas. Eles não são gente, são assombração, ela dizia, benzendo a gente com um ramo de pinhão roxo. Onde eles passam, deixam rastro de choro e sangue. A gente crescia ouvindo essas histórias. O medo do cangaço era tão real quanto o medo da seca. De noite, qualquer barulho no mato já fazia a gente pensar que era o bando de virgulino chegando. Meu pai tinha uma espingarda velha pendurada na parede, mais para assustar do que para atirar. Contra o cangaço só reza braba e sorte grande. Ele falava com a voz grave. As tradições daquele tempo eram fortes. Moça de família não saía desacompanhada, não falava com estranhos, não olhava nos olhos dos homens. O maior tesouro de uma moça era sua honra, sua virgindade. Era isso que minha mãe repetia todo santo dia. Um deslize e a gente ficava falada, marcada para sempre, sem chance de arrumar um bom casamento. E o casamento era o único destino possível para uma mulher. A gente já nascia prometida a um lar, a um marido, a uma ninhada de filhos. Eu, no meu canto, sonhava diferente. Eu gostava de ler as poucas revistas velhas que chegavam na venda do seu Joca. Ficava encantada com as fotos das mulheres da cidade grande, com seus vestidos bonitos, seus cabelos curtos. Sonhava em ser professora, em ensinar as crianças a ler, a escrever seus próprios nomes. Mas esse era um sonho mudo, que eu guardava só para mim e para Luzia.
Falar um absurdo desses para o meu pai seria o mesmo que pedir uma surra de cinto. E foi nesse mundo, entre o medo do cangaço, a dureza da seca e os sonhos proibidos, que a minha infância foi se despedindo. Eu não sabia, mas o destino já estava traçando meu caminho com linhas tortas, me preparando para a maior provação da minha vida. Um caminho que começaria com a visita de um homem que todos temiam e respeitavam, o Coronel Justino. A contextualização da minha vida naquele sertão é importante para vocês entenderem o peso das coisas. Naquele tempo, a palavra de um homem, principalmente de um coronel, valia mais que qualquer documento assinado em cartório. E a vida de uma mulher, minha gente, valia muito pouco. Valia o que o pai ou o marido diziam que valia. O coronel Justino era a figura do poder, um homem já entrado nos 50, viúvo, com fama de ser duro e impiedoso. Ele era baixo, atarracado, com um bigode grosso que escondia a boca de lábios finos. Os olhos dele eram pequenos, penetrantes, pareciam dois carvões em brasa. Quando ele chegava a cavalo em nosso terreiro, até os cachorros paravam de latir. A poeira que o cavalo levantava parecia anunciar a chegada de uma autoridade divina ou diabólica. Meu pai se desmanchava na frente dele, tirava o chapéu, curvava a espinha, falava com a voz mansa, quase um sussurro. As suas ordens, coronel. Era sempre assim. E o coronel mal olhava para ele. Falava olhando por cima, como se meu pai fosse um inseto no chão. Eu, escondida atrás da saia da minha mãe, sentia um arrepio só de ver a cena. Eu estava para completar 14 anos. Já era considerada moça feita. Meu corpo tinha mudado, ganhado umas curvas que eu tentava esconder debaixo dos vestidos largos. Era uma época de confusão, de vergonha, de não entender direito o que estava acontecendo dentro de mim. Minha mãe me deu uma conversa torta sobre coisas de mulher e me entregou um maço de paninhos, dizendo que a partir daquele dia eu precisava ter mais cuidado ainda. Agora você é uma mocinha, Altamira. O perigo ronda. E o perigo veio, não do mato, nem do cangaço, mas montado em seu cavalo alazão. Numa tarde quente de abril, o coronel Justino apareceu lá em casa, mas dessa vez foi diferente. Ele não ficou no terreiro, apeou do cavalo, entregou as rédeas para o meu irmão João e entrou na nossa casa. Sentou-se na única cadeira de madeira que a gente tinha, que rangeu sob o seu peso. Minha mãe correu para coar um café fresco, as mãos tremendo tanto que quase derramou a água quente. Ele aceitou o café, tomou num gole só e foi direto ao ponto com aquela voz de trovão. Antenor, sua filha mais nova, a Altamira, já é uma moça e das bonitas. Senti meu sangue gear. Meu pai, coitado, ficou pálido, engoliu em seco. É a bondade de seus olhos, coronel. Deixemos de conversa fiada, cortou o coronel. Eu sou um homem viúvo, sozinho naquela casa grande. Preciso de uma mulher para cuidar de mim, da casa e para me dar filhos homens. E eu escolhi a sua filha. O silêncio que se fez na sala foi pesado, denso. Dava para ouvir o zumbido de uma mosca. Eu, que espiava tudo pela fresta da porta do quarto,
Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados de pavor. Meu pai gaguejou. Mas, coronel, ela ainda é uma menina, uma criança. Criança que já tem corpo de mulher, respondeu o coronel com um sorriso que me deu nojo. E você sabe, Antenor, que uma proposta minha não é um pedido, é uma ordem. Em troca, eu perdoo suas dívidas. Te dou um pedaço de terra bom, perto do rio, e ainda umas cabeças de gado. Você vira dono do seu nariz, homem. Nunca mais vai precisar se curvar para ninguém. A proposta era tentadora. Para um homem como meu pai, que passou a vida inteira de cabeça baixa, a promessa de ter o seu próprio chão, de ser dono do seu nariz, era como a promessa do paraíso. Eu vi a luta nos olhos dele, o amor por mim, a filha, e a ambição, o desejo de uma vida melhor para o resto da família. Foi uma luta rápida. A ambição venceu. É uma honra para nós, coronel. Uma grande honra, disse meu pai com a voz embargada. E com aquelas palavras, ele selou meu destino. Ele me vendeu, me trocou por um pedaço de terra e umas cabeças de gado. O coronel se levantou, ajeitou o chapéu. O casamento será no fim do mês. Quero tudo preparado. Uma festa simples, mas decente. A noiva tem que estar apresentável. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse inspecionando uma bezerra que acabara de comprar. E foi embora, deixando para trás um rastro de poeira e desespero. Naquela noite ninguém dormiu. Eu chorei no colo da minha mãe até não ter mais lágrimas. Ela chorava junto, me afagando, dizendo que aquele era o destino da mulher, que eu tinha que ser forte, que Deus ia me ajudar. Ele é um homem importante, minha filha. Você vai ter uma vida boa, de rainha, não vai te faltar nada. Mas as palavras dela soavam vazias. Que vida de rainha era aquela, acorrentada a um homem que me dava repulsa, que tinha idade para ser meu avô? Tentei argumentar com meu pai, implorei, ajoelhei aos seus pés. Painho, não faça isso comigo. Eu não quero. Eu tenho medo dele. Ele não me olhou nos olhos. Virou o rosto, a voz dura como pedra. A decisão está tomada, Altamira. Você vai casar e vai me obedecer. Vai ser bom para todo mundo. Chega de miséria nessa casa. Você devia era me agradecer por lhe arrumar um futuro tão bom. E me deu as costas. Aquela foi a primeira vez que senti ódio do meu pai, um ódio frio, cortante. O homem que deveria me proteger era o meu carrasco. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Minha mãe e minhas irmãs começaram a preparar o enxoval, a costurar o vestido de noiva com um tecido branco e barato que o coronel mandou entregar. Cada ponto da agulha no pano era como uma facada no meu coração. Eu andava pela casa como uma alma penada. Não comia, não dormia. Só pensava na minha sentença. Luzia era a única que compartilhava da minha dor em silêncio. De noite, ela deitava ao meu lado na esteira e segurava minha mão. A gente podia fugir, Mira, ela sussurrou uma vez. Fugir para a cidade grande, para longe daqui. Mas a gente sabia que era loucura. Duas meninas sozinhas no mundo,
não duraríamos um dia. Então, como uma resposta torta às minhas preces desesperadas, o destino resolveu se mexer e ele veio na forma do cangaço. Uma semana antes do meu casamento forçado, a notícia correu como fogo em palha seca. O bando de um cangaceiro famoso, um tal de Corisco, estava na região. Não era o bando principal de Lampião, mas era um subgrupo igualmente temido. Eles tinham atacado uma fazenda a poucas léguas da nossa, matado o capataz e levado tudo de valor. O pânico se instalou. As pessoas se trancavam em casa ao cair da noite. O coronel Justino, o homem mais poderoso da região, andava cercado de jagunços armados até os dentes. Ele, que botava medo em todo mundo, agora também sentia medo, e isso, de uma forma estranha, me deu uma pontinha de satisfação. O mundo, minha gente, dá umas voltas que nem a gente acredita. E foi numa dessas voltas que a minha vida virou de cabeça para baixo, de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Chegou o dia do meu casamento, o dia do meu sacrifício. A casa estava numa agitação que não combinava com a tristeza do meu coração. Minha mãe me vestiu com um vestido branco que parecia mais uma mortalha. Ela ajeitou meu cabelo, botou uma flor de laranjeira murcha atrás da minha orelha. Você está linda, minha filha, ela disse com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu me olhei num caco de espelho e só vi uma assombração. Uma menina de 14 anos com os olhos de uma velha de 100. A cerimônia seria na capela da fazenda do coronel e depois teria uma pequena festa na casa grande. Meu pai me esperava no terreiro impaciente. Ele ia me levar na garupa do seu cavalo. Eu mal conseguia andar, minhas pernas tremiam, meu estômago estava revirado. Cada passo em direção àquele cavalo era um passo em direção ao inferno. Vamos, menina, não temos o dia todo, apressou meu pai. Eu parei. Olhei para a casinha de taipa, para o rosto aflito da minha mãe, para minhas irmãs chorando no canto, e uma coisa dentro de mim se quebrou, ou talvez se consertou. Uma força que eu não sabia que tinha surgiu do fundo da minha alma. Eu não vou, eu disse com a voz firme. Meu pai me olhou incrédulo. O que foi que você disse, sua moleca? Eu não vou me casar com aquele homem, eu não vou. A reação dele foi imediata. A mão dele, pesada e calejada, estalou no meu rosto com uma força que me jogou no chão. O gosto de sangue encheu minha boca. Você vai sim, vai por bem ou por mal. Ele me agarrou pelo braço, me arrastando em direção ao cavalo, e foi nesse exato momento que o inferno resolveu cuspir seus demônios no nosso terreiro. O barulho veio do mato, um tropel de cavalos, gritos, e de repente eles surgiram. Figuras que pareciam saídas das histórias de terror da vó Dita. Eram uns 10 homens. Usavam chapéus de couro com estrelas de metal, cartucheiras cruzadas no peito, punhais na cintura. Eram eles, os cangaceiros. O pânico foi geral. Minha mãe e minhas irmãs correram para dentro de casa gritando. Meu pai me soltou, petrificado. A espingarda velha na parede parecia um brinquedo inútil. O homem que vinha na frente, montado num cavalo negro, era diferente dos outros.
Era mais jovem, talvez uns 20 e poucos anos, alto, magro, com um olhar que era ao mesmo tempo feroz e melancólico. Ele não tinha a cara de bandido cruel das histórias. Tinha um rosto bonito, marcado por uma cicatriz fina perto do olho esquerdo. Ele era o chefe. Eles cercaram a casa. O chefe desceu do cavalo, caminhando devagar na nossa direção. O silêncio era total, só se ouvia o barulho do vento e o bater do meu coração desgovernado. Ele parou na frente do meu pai. Bom dia, cidadão. O que temos aqui? Uma festa? Meu pai, tremendo da cabeça aos pés, não conseguiu responder. O cangaceiro então olhou para mim, caída no chão, o vestido branco sujo de terra, a boca sangrando. O olhar dele pousou no meu rosto, e por um instante a ferocidade pareceu dar lugar a outra coisa. Curiosidade? Piedade? Eu não sei dizer. E a noiva, por que chora no dia do seu casamento? Ele perguntou, a voz surpreendentemente calma. Foi a minha chance. O desespero me deu uma coragem que eu nunca tive. Eu me levantei, cambaleando, e apontei para o meu pai. Ele ia me entregar, ele ia me forçar a casar com o coronel Justino, um velho que me comprou como se eu fosse um bicho. As palavras saíram da minha boca como uma enxurrada. Eu contei tudo. A proposta, a troca pela terra, o tapa, o meu medo, meu nojo. Eu não tinha nada a perder. Pior do que estava, não podia ficar. Morrer ali, pelas mãos dos cangaceiros, talvez fosse melhor do que viver uma vida inteira de escravidão. O chefe do bando ouviu tudo em silêncio, o olhar fixo em mim. Depois ele se virou para o meu pai, e agora sim a ferocidade estava de volta, multiplicada por 10. Então o senhor é desse tipo, é? Que vende a própria filha, que bate em mulher. Ele não esperou resposta. Fez um sinal para dois de seus homens que agarraram meu pai. O que aconteceu depois, minha gente, é uma imagem que me persegue até hoje. Eles amarraram meu pai no tronco de uma jaqueira que tinha no terreiro e o chefe, com seu próprio cinto de couro, o mesmo que meu pai usava para me ameaçar, começou a açoitá-lo. Cada chicotada era um grito de dor do meu pai e um soluço de pavor da minha mãe, que via tudo da janela. Eu fechei os olhos. Não queria ver, mas eu ouvia. E uma parte de mim, Deus me perdoe por contar isso, sentia que a justiça estava sendo feita, uma justiça torta, violenta, mas justiça. Quando tudo acabou, meu pai estava desmaiado, sangrando. O cangaceiro jogou o cinto no chão, limpou o suor da testa, voltou a me olhar. E você, moça? O que vai fazer agora? Voltar para casa desse pai covarde? Esperar o coronel vir te buscar? Eu balancei a cabeça, as lágrimas correndo soltas. Eu não sei, eu não tenho para onde ir. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Os outros cangaceiros esperavam em silêncio. Era como se o mundo todo estivesse prendendo a respiração, esperando a decisão daquele homem. Então ele disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Pois então você vem com a gente. Se você está gostando da minha história, minha gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei.
Isso ajuda muito a vó Mira a continuar contando essas memórias. E fiquem até o final, porque eu vou fazer um sorteio de um kit com os meus melhores doces. Vai direto para a casa do vencedor. Deixem nos comentários de que cidade vocês são, que eu adoro saber de onde estão me assistindo. Agora, voltando para aquele dia que parece que foi ontem, a proposta daquele cangaceiro soou nos meus ouvidos como a coisa mais absurda e a mais lógica do mundo. Ir com eles, com o cangaço, virar uma bandida, uma foragida. Eu, Altamira, a menina que sonhava em ser professora. Minha mãe, ouvindo aquilo, soltou um grito de dentro de casa e veio correndo, se jogando aos pés do chefe. Não, pelo amor de Deus, não leve minha filha. Ela é uma menina de família, uma moça direita. Leve a mim no lugar dela, mas deixe a minha Altamira. O cangaceiro olhou para a minha mãe com uma frieza que me gelou a alma. Cale a boca, mulher. A sua filha já fez a escolha dela no momento em que abriu a boca para denunciar o pai e o coronel. Ela não tem mais lugar aqui. Se ficar, o coronel vem buscá-la à força e o destino dela será 1000 vezes pior. Comigo, pelo menos, ela terá uma chance de lutar. Ele tinha razão, uma razão terrível, mas tinha. Se eu ficasse, minha vida estaria acabada. O coronel Justino não me perdoaria pela humilhação. Meu pai, depois daquela surra, me odiaria para sempre. Eu seria uma prisioneira naquela casa até o dia em que o coronel resolvesse me buscar. Ir com os cangaceiros era pular de um abismo, mas ficar era ser enterrada viva. Olhei para o chefe. O nome dele, eu soube depois, era Diogo, mas no bando o chamavam de Ventania. E ele era mesmo como o vento, imprevisível, forte, capaz de levar tudo em seu caminho. Eu vou, eu disse com a voz mais firme que conseguia arranjar. A decisão estava tomada. Diogo, o Ventania, fez um sinal. Um dos homens me ajudou a montar num cavalo, atrás de um cangaceiro chamado Zé Baiano, um cabra feio e calado. Eles entraram na minha casa e pegaram o pouco de comida que tinha, umas peças de roupa minha e o dinheiro que meu pai guardava numa caixa de madeira. Era o pagamento pela proteção. Na hora da partida, olhei para o rosto da minha mãe. A dor naqueles olhos era a coisa mais triste que eu já vi na vida. Ela não chorava mais, só me olhava, como se quisesse guardar minha imagem para sempre. Luzia estava ao lado dela, o rosto banhado em lágrimas. Nosso adeus foi só um olhar que dizia tudo. Adeus, perdão, eu te amo, boa sorte. E nós partimos. Deixei para trás minha família, minha casa, meu nome, minha infância. Deixei para trás a menina Altamira, vestida de noiva suja de terra. A cavalo, sentindo o vento forte no rosto, eu não olhei para trás. Eu não podia. Se olhasse, meu coração de pedra ia virar pó. A vida no cangaço não era nada parecida com o que eu imaginava. Não havia o romance que algumas histórias contam. Era uma vida dura, suja, nômade. A gente nunca dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. A nossa casa era o mato, a caatinga, com seus espinhos e seus perigos.
A gente aprendia a dormir com um olho aberto, a reconhecer o som de cada bicho da noite, a distinguir o barulho de uma cobra se arrastando do barulho de uma patrulha de soldados a volante se aproximando. No começo, eu era um estorvo. Não sabia andar no mato sem fazer barulho, tropeçava em tudo, me arranhava nos espinhos, tinha medo de tudo, dos bichos, da escuridão, dos próprios cangaceiros. Eles me olhavam com desconfiança. Eu era uma estrangeira ali. A única outra mulher no bando era a Dadá, companheira de Zé Baiano. Uma mulher calada, de rosto fechado, que mal falava comigo. Mas Ventania, o chefe, me protegeu. Ele deu ordens claras. Ninguém ia tocar em mim. Ela é minha protegida. Quem desrespeitar se acerta comigo. E a palavra dele era lei. O respeito que os homens tinham por ele era uma mistura de admiração e medo. Ele era justo, mas implacável. Aos poucos, fui aprendendo as regras daquele mundo. Aprendi a cozinhar no fogo baixo para não fazer fumaça, a remendar as roupas com linha de imbira, a tratar ferimentos com ervas do mato. Aprendi a atirar. A primeira vez que Ventania botou um rifle na minha mão, eu tremi inteira. A arma era pesada, fria. Você precisa saber se defender, Altamira. Aqui a vida não vale nada se você não souber lutar por ela. Ele me ensinou com paciência, me ensinou a mirar, a controlar a respiração, a apertar o gatilho sem hesitar. E no dia em que eu acertei uma lata a 20 passos de distância, eu vi um brilho de orgulho nos olhos dele. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti uma ponta de orgulho de mim mesma. Eu não era mais a menina chorona e assustada. Eu estava me transformando. A caatinga estava me endurecendo, por fora e por dentro. Ventania e eu desenvolvemos uma relação estranha. Ele era o meu protetor, meu mestre, mas havia uma distância entre nós. Ele raramente sorria. Carregava uma tristeza no olhar que eu não compreendia. Às noites, quando todos dormiam, ele ficava acordado, olhando as estrelas, perdido em seus pensamentos. Uma noite criei coragem e perguntei sobre a cicatriz no seu rosto. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois contou. A família dele tinha sido massacrada por um coronel por causa de uma disputa de terras. A mesma história de sempre no sertão. Ele, ainda um menino, viu o pai e os irmãos serem mortos. Ele conseguiu fugir, mas levou um tiro de raspão no rosto. Foi salvo por um grupo de cangaceiros e acabou se juntando a eles. Eu entrei no cangaço por vingança, Altamira, e descobri que a vingança é um prato que a gente come todo dia, mas que nunca satisfaz. Ela só alimenta mais ódio. Naquele dia eu entendi a tristeza dele e entendi que de um jeito torto nossas histórias se pareciam. Nós dois éramos sobreviventes, marcados pela violência dos homens poderosos. Os meses foram passando. Eu já não era mais a mesma. Meu corpo ficou mais forte, minha pele queimada de sol, meus cabelos, antes longos e bem cuidados pela minha mãe, agora eram curtos, cortados com faca para não atrapalhar no mato.
Eu aprendi a ler os sinais da natureza, a encontrar água onde parecia não haver, a caminhar por horas debaixo do sol sem reclamar. Ganhei um apelido no bando, Mira, por causa da minha boa pontaria. Altamira tinha ficado para trás, morta e enterrada no dia do seu casamento. A gente vivia de ataques a pequenas fazendas, a armazéns de comerciantes. Ventania tinha suas regras, a gente só pegava o que precisava para sobreviver: comida, munição, remédios, e ele proibia a violência contra mulheres e crianças. Nossa briga é com os coronéis e com o governo que os protege, não com o povo sofrido, ele dizia. Mas nem sempre era possível controlar todos os homens. Às vezes, o sangue fervia, a cachaça subia a cabeça e coisas ruins aconteciam. Eram nesses momentos que eu sentia o peso da vida que eu tinha escolhido. Tivemos alguns confrontos com a volante. Eram momentos de terror puro. O barulho dos tiros ecoando no silêncio da caatinga, os gritos, o cheiro de pólvora e de sangue. Vi homens do nosso bando caírem mortos ao meu lado. E eu atirei. Atirei para me defender, atirei para proteger quem estava comigo, atirei para sobreviver. Cada tiro era um pedaço da minha alma que ia embora. Em um desses confrontos, Ventania foi ferido. Uma bala atingiu a perna dele. Foi um caos. Tivemos que fugir às pressas, carregando ele. Nos escondemos numa gruta no meio do nada. A ferida estava feia, infeccionando. Ele queimava em febre, delirava. Por um momento, achamos que ele ia morrer. Eu me recusei a aceitar. Cuidei dele como minha mãe nunca pôde cuidar de mim. Limpei a ferida com aguardente, apliquei emplastros de ervas que aprendi a fazer. Passei noites em claro ao seu lado, colocando panos molhados na sua testa, dando água na sua boca. Numa noite, no meio do delírio, ele segurou minha mão com força. Não me deixa, Altamira, não me deixa. Ele me chamou pelo meu nome antigo. E naquele momento, a barreira que existia entre nós se desfez. Eu não era mais a protegida, ele não era mais o chefe. Éramos só um homem e uma mulher, sozinhos no meio do sertão, lutando pela vida. Ele sobreviveu. Aos poucos foi se recuperando. E depois daquele dia, algo mudou entre nós. O olhar dele sobre mim era diferente. Havia uma ternura, uma gratidão. E eu, que tinha fechado meu coração para qualquer tipo de sentimento, me vi sentindo por ele uma coisa que me assustava e me confortava ao mesmo tempo. Era amor, um amor nascido no lugar mais improvável do mundo. A gente nunca falou sobre isso abertamente, não com palavras, mas os gestos diziam tudo. A forma como ele me olhava, como ajeitava uma mecha do meu cabelo que caía no meu rosto, como dividia o último gole de água do cantil comigo. E uma noite, sentados lado a lado, olhando a lua cheia que iluminava a caatinga, ele pegou minha mão e ficamos assim, em silêncio, de mãos dadas, por horas. E aquele silêncio foi a declaração de amor mais bonita que eu já recebi na vida. Mas a vida no cangaço é uma vida sem futuro. A gente sabia disso. Cada dia podia ser o último.
A sombra da morte era nossa companheira constante. E essa felicidade frágil, construída no meio do perigo, estava com os dias contados. O clímax da minha jornada no cangaço, o ponto onde tudo se definiu, foi tão rápido e violento quanto uma trovoada de verão no sertão. E começou com uma traição. Tínhamos um coiteiro, um fazendeiro que nos dava abrigo e informações em troca de proteção. Chamava-se Coronel Furtado. Não era um coronel de patente, mas de poder como tantos outros. Ele sempre nos recebeu bem, nos deu comida, nos alertou sobre os movimentos da volante. Ventania confiava nele. Era um erro que nos custaria caro. A gente estava acampado há uns 2 dias nas terras dele, numa grota de difícil acesso. Estávamos cansados, nos sentindo seguros. Era um momento de falsa paz. Os homens jogavam baralho, limpavam as armas, contavam histórias. Ventania e eu estávamos sentados um pouco afastados, conversando baixo sobre nada, sobre tudo. Falávamos em um dia, quem sabe, fugir para bem longe, para um lugar onde ninguém nos conhecesse, onde a gente pudesse ter uma vida normal, um sonho impossível, mas que nos dava um pouco de esperança. Foi quando Dadá, a mulher de Zé Baiano, veio até nós. Ela, que sempre foi calada e arredia, estava com os olhos assustados. Ventania, ela disse a voz trêmula. Eu ouvi uma conversa do coronel Furtado com um capanga. Eles vão nos entregar. A volante já está a caminho. É uma emboscada. O sangue de Ventania gelou. Ele se levantou num pulo. Tem certeza, Dadá? Tenho. Ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer. Eles falaram que a recompensa pela sua cabeça é alta, o suficiente para o coronel comprar mais terra e mais gado. Ódio e fúria tomaram conta do rosto de Ventania. A traição era a pior das ofensas naquele mundo. Ele deu o alarme. Arruma tudo. É uma emboscada. Vamos sair daqui agora. O acampamento virou um formigueiro. Em minutos estávamos prontos para partir, mas era tarde demais. Ouvimos o primeiro tiro, depois outro e mais outro. Eles já tinham cercado a grota. A única saída estava bloqueada. Estávamos encurralados. O que se seguiu foi o inferno na terra. Os soldados, em maior número e bem posicionados, atiravam de cima para baixo. A gente estava num fosso, alvo fácil. Os homens do nosso bando caíam um por um. Zé Baiano, o marido de Dadá, foi um dos primeiros. Levou um tiro no peito e caiu morto na hora. Dadá soltou um grito que parecia rasgar o céu, mas não teve tempo de chorar. Pegou o rifle do marido e começou a atirar com uma fúria selvagem. Eu estava agachada atrás de uma pedra, o coração batendo na garganta. Ventania estava ao meu lado, atirando, gritando ordens, tentando organizar uma defesa impossível. Mira, fica abaixada, não levanta a cabeça. Mas eu não podia ficar parada. Vi um dos nossos, um rapaz novo chamado Chico, ser atingido na perna. Ele caiu gritando no meio do campo aberto. A volante ia acabar com ele. Sem pensar, eu comecei a atirar na direção dos soldados para dar cobertura. Ventania, temos que tirar o Chico daí. Ele me olhou.
os olhos desesperados. É suicídio, Mira. Pior é deixar ele morrer ali. Naquele momento, eu não era mais uma menina assustada. Eu era uma leoa defendendo sua cria. Ventania viu a determinação nos meus olhos. Ele fez um sinal para outros dois homens e nós fomos, correndo abaixados no meio do tiroteio, enquanto Dadá e os outros davam cobertura. Conseguimos chegar até o Chico. Ele estava perdendo muito sangue. Agarramos ele e começamos a arrastá-lo de volta para o abrigo das pedras. Foi aí que aconteceu. Eu senti uma dor quente, aguda, na minha costela, como uma faca em brasa entrando na minha carne. O impacto me jogou no chão. Olhei para baixo. A mancha de sangue no meu vestido começou a se espalhar, vermelha e viva. Eu tinha sido atingida. Ventania me viu cair. O grito dele foi um rugido de dor e fúria. Mira! Ele me alcançou em duas passadas, me pegando no colo, sem se importar com as balas que zuniam ao nosso redor. Ele me carregou para trás da pedra, me deitando com cuidado no chão. O rosto dele era uma máscara de desespero. Calma, meu amor, calma, ele dizia, rasgando um pedaço da própria camisa para estancar o sangue. Você vai ficar bem. Eu não vou deixar você morrer. A dor era imensa, mas a pior coisa era ver o pânico nos olhos dele. O grande chefe cangaceiro, o temido Ventania, estava chorando. As lágrimas dele pingavam no meu rosto. A situação era insustentável. Estávamos cercados, com vários feridos, quase sem munição. Era o fim da linha. Ventania tomou uma decisão crucial. Ele olhou para os poucos homens que restavam. A gente não vai sair daqui vivo, mas ela vai. Ele olhou para mim. Existe uma passagem secreta no fundo da gruta, uma fenda na rocha. Dá para uma outra vereda longe daqui. Eu nunca usei, quase ninguém sabe dela. Você vai por ali, Mira. Não, eu protestei com a pouca força que me restava. Eu não vou deixar você aqui. Você vai sim, ele disse, com uma autoridade que não admitia discussão, mas a voz dele estava embargada. A sua luta acaba aqui. Você vai viver. Vai ter a vida que a gente sonhou. Vai ter filhos, netos, vai ser feliz. Promete para mim, Mira. Promete que vai viver. Promete que vai ser feliz. Ele me beijou na testa, um beijo de despedida, e chamou Dadá. Dadá, leve ela daqui, tire ela desse inferno. Dadá, com o rosto duro, manchado de pólvora e lágrimas secas, assentiu. Ela tinha perdido o marido, mas não tinha perdido a força. Ela e outro cangaceiro me levantaram, me apoiando nos ombros. Eu olhei para a ventania uma última vez. Ele forçou um sorriso, o sorriso mais triste e mais corajoso que eu já vi. Vai, meu amor, vai com Deus. E então ele se virou, pegou 2 rifles, um em cada mão, e se levantou, atirando como um louco, atraindo o fogo dos soldados para ele, para nos dar tempo de fugir. Dadá me arrastou para o fundo da gruta. Eu chorava, gritava o nome dele, tentava me soltar, mas eu estava fraca demais. A última coisa que ouvi
Antes de entrar na fenda escura que me levaria para longe dali, foi o som intenso do tiroteio e um último grito de guerra do meu ventania. Depois, o silêncio. Um silêncio que pesava mais do que todas as balas do mundo. Eu tinha escapado, mas tinha deixado minha alma para trás, naquela grota ensanguentada. O suspense sobre o que aconteceu com ele, se viveu ou se morreu, me acompanharia por muitos e muitos anos. A fuga pela fenda na rocha foi um borrão de dor e escuridão. Dadá e o outro companheiro, um cabra chamado Neco, me carregaram por um caminho estreito e úmido. Eu mal tinha consciência das coisas. A febre e a perda de sangue me levavam para um lugar distante. Lembro de fragmentos, o cheiro de terra molhada, o som da nossa respiração ofegante, a dor lancinante na minha costela a cada passo. Saímos do outro lado da serra, já era noite. Estávamos salvos por enquanto. Neco, que conhecia a região, nos guiou até a casa de um parente dele, um sitiante que morava a léguas de distância de tudo e de todos. Um homem simples que nos acolheu com medo, mas com bondade. Fiquei entre a vida e a morte por quase 2 semanas. A bala, por um milagre, não tinha atingido nenhum órgão vital. Tinha entrado e saído, mas a infecção era grave. A mulher do sitiante, Dona Lídia, cuidou de mim com chás de ervas e rezas. Dadá não saía do meu lado. Ela, que antes era tão fechada, se tornou minha protetora, minha irmã. A dor nos uniu. Ela tinha perdido o homem dela, eu tinha perdido o meu. Quando finalmente a febre cedeu e eu comecei a me recuperar, a primeira pergunta que fiz foi sobre ventania. Dadá balançou a cabeça, os olhos tristes. Ninguém saiu vivo de lá, Mira. A volante matou todo mundo. A notícia correu o sertão. Meu mundo desabou. A pequena esperança que eu alimentava no meu coração se apagou. Ele tinha se sacrificado por mim, tinha me dado a vida e perdido a dele. Eu chorei por dias a fio, chorei tudo que não tinha chorado na vida. Chorei a minha infância roubada, o meu amor perdido, a minha alma partida. Dadá me deixou chorar, mas um dia ela sentou ao meu lado e disse, com a voz firme: Agora chega, Mira. Chorar não vai trazer ele de volta. Ele morreu para você viver. E você prometeu a ele que ia ser feliz. Agora você tem que cumprir a promessa, por você e por ele. As palavras dela me atingiram como um tapa. Ela tinha razão. Eu devia isso a ele. Ficamos mais um tempo na casa daquele sitiante até eu ter forças para caminhar. Dadá e Neco decidiram seguir caminhos separados. O cangaço para eles tinha acabado ali. Neco foi tentar a sorte no garimpo mais para o norte. Dadá, que tinha família em Alagoas, resolveu voltar para lá. Nosso adeus foi doído. Se cuida, menina, e viva, viva por nós todos. Ela me disse, me dando um abraço apertado. Nunca mais a vi. Eu estava sozinha, 16 anos, sem família, sem rumo, com uma cicatriz na costela e um buraco no peito. A única coisa que eu tinha era o dinheiro que Ventania sempre insistia para eu guardar comigo,
Um pequeno maço de notas amarrado num pano era o meu recomeço. Decidi fazer o que Luzia, minha irmã, tinha sonhado para nós: ir para a cidade grande, mas não para o Recife, onde o meu nome e a minha história poderiam um dia chegar. Escolhi ir para o leste, para a Paraíba. Ouvi falar de Campina Grande, uma cidade que estava crescendo, cheia de comércio, de gente de todo lugar, um bom lugar para uma forasteira desaparecer e recomeçar. A viagem foi longa, cheia de percalços. Fui de carona em carro de boi, em caminhão de feirante. Em cada parada, meu coração gelava de medo de ser reconhecida. Mas ninguém sabia quem eu era. Eu era apenas mais uma retirante fugindo da seca e da miséria. Adotei o sobrenome da minha mãe, Bezerra, Altamira Bezerra, uma nova pessoa. Chegando em Campina Grande, a cidade grande me assustou. O barulho, o movimento, a quantidade de gente. Aluguei um quartinho miserável nos fundos de uma pensão. Consegui um trabalho lavando pratos num restaurante. O trabalho era duro, o pagamento era uma miséria, mas era um começo, era honesto. Os primeiros anos foram de uma solidão profunda. Eu trabalhava de sol a sol e de noite, no meu quarto, a saudade de ventania e a culpa me consumiam. Muitas vezes pensei em desistir, mas então eu lembrava da minha promessa e seguia em frente. Um dia, passando por uma feira, senti um cheiro que me transportou de volta para a cozinha da minha mãe, o cheiro de coco queimando com rapadura. Uma senhora vendia cocadas numa barraquinha. Aquilo me deu uma ideia. Eu sempre gostei de cozinhar, aprendi muito com minha mãe. E se eu tentasse fazer doces para vender? Com o pouco dinheiro que juntei, comprei os ingredientes. Na cozinha minúscula da pensão, comecei a fazer minhas cocadas, meus bolos de rolo, as receitas que estavam guardadas na minha memória afetiva. No começo, eu vendia na rua, numa tabuinha. As pessoas gostavam. Diziam que meu doce tinha gosto de casa de vó. Aos poucos, a fama dos meus doces foi se espalhando. Vá provar o doce da moça nova, da Mira. O apelido voltou, mas agora com outro sentido, um sentido doce. Juntei dinheiro e aluguei uma portinha, onde montei minha primeira doceria. Doces da vó Mira. Eu ainda nem era avó, mas o nome pegou. Foi na minha doceria que conheci o homem que se tornou meu marido, Jacinto. Ele era um comerciante, um homem bom, viúvo, mais velho que eu, mas de uma gentileza e de um respeito que eu nunca tinha conhecido. Ele começou a frequentar a loja, comprava um doce todo dia só para ter um pretexto para conversar comigo. Ele foi paciente, soube esperar o meu tempo, respeitar o meu silêncio, as minhas cicatrizes. Eu nunca contei a ele toda a minha história. Contei que era órfã, que vim do sertão de Pernambuco, fugida da seca. Ele nunca perguntou muito. Acho que ele sabia que havia dores no meu passado que era melhor não remexer. Ele me amou pelo que eu era, a mulher que ele conheceu ali, e eu aprendi a amá-lo também. Não era o amor arrebatador e desesperado que senti por Ventania. Era um amor sereno, um amor de porto seguro. Nós nos casamos.
Tivemos 2 filhos, um homem e uma mulher. Construí minha família, minha vida. Vi meus filhos crescerem, se formarem, casarem. Vi meus netos nascerem e depois meus bisnetos. A vida que tinha me tirado tanto, agora me dava em abundância. Meu pai, eu soube anos depois por um caixeiro viajante, morreu pouco tempo depois daquele episódio de vergonha e desgosto. O coronel Justino foi assassinado numa outra emboscada anos mais tarde por uma família rival. A justiça dos homens ou a justiça divina tinha feito o seu trabalho. Nunca mais voltei à minha terra natal. Nunca mais vi minha mãe, nem minhas irmãs. Essa é uma ferida que nunca fechou. Rezo por elas todos os dias. Às vezes, quando estou aqui no meu tacho, mexendo o doce, o cheiro me leva de volta e eu vejo o rosto de Ventania, o seu sorriso triste e corajoso, e eu converso com ele em pensamento. Tá vendo, Diogo? Eu cumpri a minha promessa, eu vivi, eu fui feliz. A cicatriz na minha costela ainda dói em dias de chuva, um lembrete constante de tudo que passei. Eu quebrei o ciclo da submissão, da violência. Minhas filhas, minhas netas, minhas bisnetas, todas elas puderam estudar, escolher suas profissões, casar por amor. Elas são mulheres livres, donas de seus próprios destinos, e essa, minha gente, é a minha maior vitória. É a prova de que até da terra mais seca e sofrida pode nascer a flor mais bonita. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez pensar na força que a gente tem dentro de nós, compartilhe com quem você ama. As histórias precisam ser contadas para não serem esquecidas. Eu, com meus 92 anos, com meus 2 filhos, 5 netos e 11 bisnetos, sou a prova viva de que a gente pode reescrever o nosso destino. É preciso ter coragem, fé e, acima de tudo, nunca deixar de lutar. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu comentário, que a vó Mira aqui adora ler o carinho de vocês. E fiquem ligados no sorteio dos meus doces. Quem sabe a sorte não bate aí na sua porta. Um beijo no coração de cada um.